Casa do Infante, Porto. Este belo edifício medieval é hoje um importante centro de interpretação da história desta casa e o cofre dos documentos mais relevantes da história da cidade do Porto e das suas gentes. Aqui podemos encontrar, por exemplo, provas de que foram encomendadas a um estaleiro local naus para a Armada de Vasco da Gama. Mas a história da ocupação deste lugar começa muito antes de Portugal ser Portugal e está ligada à sua proximidade com o estuário do Rio Douro. Acontece que não foi nenhuma das múltiplas e relevantes funções deste edifício ao longo dos séculos que o celebrizou. O que torna esta casa notável é a alegação de que aqui nasceu, em 1394, o infante Dom Henrique, o mentor dos descobrimentos. E essas provas passam, entre outras coisas, pelas relações que Dom João I e a sua amantíssima rainha, nascida Philippa of Lancaster, em Inglaterra, sempre tiveram com a cidade do Porto. Não há qualquer prova documental de que o quinto filho de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre tenha nascido neste edifício, mais exatamente aqui. Mas há fortes razões para acreditarmos que assim foi. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Manel Luís Real, não há certidão de nascimento, nem nenhum documento que prove que em 1394 o infante Dom Henrique nasceu aqui, na antiga alfândega da cidade do Porto, e contudo, esta antiga alfândega da cidade do Porto, esta casa, chama-se Casa do Infante, exatamente com base nessa tese. O que é que sustenta essa tese de que o infante Dom Henrique aqui nasceu? O povo da cidade lembrava-se que o infante nasceu na cidade do Porto e até ao século XIX essa memória ainda estava viva. Mas os historiadores baseiam-se em mais... Claro. O cronista Fernão Lopes, que era quem historiou a vida do Dom João I, o pai do infante Dom Henrique, ele diz que o infante nasceu no Porto. Por outro lado, existe um documento muito importante sobre as festas de batizado nesta cidade. Ora, o batizado era logo a seguir ao nascimento. Agora, o problema do nascimento aqui, na antiga alfândega, que hoje se chama Casa do Infante, há de facto novos estudos que ajudam a fundamentar também essa hipótese. Por um lado, conseguiu-se pela primeira vez nas investigações dos anos 90 identificar como é que a casa era construída, e há duas torres, numa das quais vivia o almoxarife. O almoxarife, que era o representante do rei aqui na cidade do Porto para o controle do movimento alfandegário.
E, portanto, isto era uma casa de prestígio e, nessa altura, na cidade do Porto, poucas casas haveria ainda chamadas casas de torres, que eram casas de privilegiados. Esta era, sem dúvida, a casa civil, com exceção da do Bispo, a casa mais importante da cidade e, por outro lado, era a casa do rei. Era a casa do rei na medida em que ele mandou construir esta casa e estava aqui um serviço da sua dependência. É preciso não esquecer que não foi uma passagem de circunstância. A rainha e o rei estiveram aqui instalados 9 meses. Portanto, eles tinham que ter um cômodo suficiente na cidade que fosse capaz de receber não só o rei, a rainha, o infante, como também parte da comitiva, não é? Dom Duarte também nasceu na casa do Almoxarife, de Viseu. Portanto, seria uma prática já usada Portanto, pelo quer dizer, rei. a rainha Dona Filipa de Lencastre andou a ter filhos por parte do sítios, território, exatamente, por parte e em do parte território. também em casas que pertenciam ao rei. Mais de 600 anos depois do infante Dom Henrique ter nascido, há ainda uma história muito engraçada que sustenta essa tese de que nasceu aqui, na antiga Casa da Alfândega do Porto. Pois, há um documento extremamente interessante, uma ata da variação aqui da cidade, que dá conta de um pedido de um monge do Mosteiro de São Domingos, em 1394, precisamente no ano em que está aqui instalada a comitiva, parte da qual é inglesa, de uma bolsa para a Câmara de fornecer para ele estudar para Oxford. Ou seja, tinha que estar aqui gente inglesa muito importante e ele pede à Câmara, com certeza, motivado por essa gente, não é? Por essa presença que ele achava que era uma espécie de cunha, a boa velha maneira portuguesa. Estamos a falar de uma ata que dá conta desse pedido em 1394, exatamente o ano, como já disse o Manuel Luís, em que nasceu o infante Dom Henrique. Portanto, de facto, é muito mais que a tradição popular que sustenta a tese de que o infante Dom Henrique nasceu aqui. Nós estamos fisicamente na Torre Norte, que é esta torre. Exatamente. Nós estamos no que resta, na reconstituição da Torre Norte, deste complexo medieval, que seria assim, à época, no final do século XIV. Exatamente. Aqui está reconstituída a alfândega no seu conjunto, que tinha 2 torres com um pátio central, pátio esse que ainda hoje se preserva. Atravessámos-lo há pouco. Exatamente. Era uma torre muito grande, a maior, de certeza, da arquitetura civil da cidade do Porto e, sem dúvida, era uma casa que, de facto, era a única, com exceção do Paço do Bispo, onde o rei podia aqui estar instalado com toda a comunidade. A parte da habitação propriamente dita correspondia essencialmente aos 2 últimos andares e era luxuosamente revestida, não temos dúvida, com tapetes, com cortinados, cômodos bastante confortáveis. Na parte de baixo é a parte de lojas, onde fazia de celeiro e de adega, não é? Depois haveria uma parte intermédia com funções administrativas e no penúltimo piso normalmente era a zona de estar, onde haveria lareira, onde as pessoas comiam, etc. Inclusivamente nesse piso nós temos, e pode ver aqui deste lado, o varandim, havia uma porta para o exterior, onde as pessoas poderiam espraiar o olhar e, sobretudo, bom arejamento, não é? para próprio andar. E na parte de cima era usual, isso foi um costume que veio até ao século XIX, era onde estavam as câmaras de dormir e onde existia a cozinha, etc. Portanto, o infante Henrique, a ter nascido nesta casa, teria nascido exatamente neste último piso. andar. A julgar por aquilo que nos descreve, então, Dom João I e a rainha Dona Filipa de Lencastre convidam, basicamente, isto é uma maneira mais suave de o dizer, o Almoxarife a sair dos seus aposentos, da sua casa, para lhes dar a casa a eles enquanto eles aqui estivessem. Ele teria a hipótese de ter qualquer alojamento na Torre Sul, eventualmente, ou noutra casa na periferia. Isso era vulgar. E cedia a casa melhor aos reis, que Exatamente. estavam de passagem. Então eles terão estado os 9 meses que permaneceram na cidade do Porto aqui. Aqui. O rei andou a deambular, fazendo o seu trabalho, não é, de administração do reino, mas a rainha permaneceu aqui e o infante, portanto, tinha que se recompor e desenvolver. É interessante porque estamos habituados a associar a figura do infante Dom Henrique no nosso imaginário ao sul.
É muito interessante imaginá-lo a nascer junto do Rio Douro, aqui em cima, na cidade do Porto. Mané Luís, que maquete fantástica, os detalhes, é sempre tão divertido ver isto. Isto representa a cidade do Porto, segundo aprendi consigo, entre o século XIII e o XV, mais ou menos. Ou seja, seguro é que no século XV era assim. Sim. E este é o edifício onde nós estamos agora. A antiga alfândega da cidade do Porto, exatamente. Lá estão as duas torres, com o seu pátio, e depois vê-se atrás, já existia nesta altura, a Casa da Moeda. Fantástico. Já vamos falar dessas funcionalidades todas que teve esta casa. Mas continuamos na pista agora dos pais do Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique é o quinto filho deste casal, Dom João I, Dona Filipa de Lencastre. Porquê que eles se instalaram aqui durante 9 meses? A corte era itinerante, era assim na Idade Média. Portanto, o rei sentia necessidade, para administrar o seu reino, de circular e contactar com os seus súbditos e tomar decisões que era preciso tomar. Não é? Neste caso, ele não tinha palácio no Porto e instala-se, como dissemos, na casa do Almoxarife. Nunca houve um palácio real no Porto, não é? Nunca houve. Mas que relação era esta, para além da itinerância? Quer dizer, a rainha, quando aqui chega, está grávida do seu quinto filho e já está quase no fim da gravidez. Está no fim da gravidez, exatamente. Quer dizer, que esforço. Eles estiveram aqui 9 meses, mas esses 9 meses são já quase todos depois do infante nascer, porque a rainha, coitada, ela fez a sua viagem, foram 20 e tal dias, desde a zona de Leiria até ao Porto, já no fim da gravidez. Ela chega em finais de fevereiro e a criança nasce a 4 de março. É preciso não esquecer que a ligação do João I com o Porto é muito importante e desde o início foi a cidade que apoiou o mestre Davis no período crítico da crise de 1380. Foi a cidade que o ajudou a conquistar a coroa de Portugal. Uma das principais cidades. Por outro lado, ele casou aqui também. Mas a verdade é que casaram em 1387. 1387. O infante nasce em 1394, significa que em 7 anos a rainha já estava a ter o quinto filho. Exatamente. A razão por que eles vieram podia ser pensado uma questão até afetiva, porque a cidade os apoiou muito, mas eu julgo que não, porque deve ter havido uma razão muito ponderosa. Para a rainha, no final da gravidez, fazer uma viagem durante 20 e tal dias da zona de Leiria até ao Porto, é nos passos de Autoguia da Serra onde ela estava, isto deve ter sido uma razão muito forte. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que a guerra praticamente tinha acabado porque no ano anterior tinha-se estabelecido a paz por 15 anos com Castela. Mas, na altura em que o rei ensaiava, de facto, a sua verdadeira governação do reino, ele quis ter um controle melhor sobre os seus súbditos e sobre o seu património. E havia muita terra régia que tinha sido distribuída por, nomeadamente, os fiéis de Nuno Álvares Pereira. E nessa altura houve um conflito muito sério em que o próprio Nuno Álvares Pereira se armou com os seus homens e não sabia o que iria acontecer. Sabe-se que depois houve conversações, inclusivamente o Dom Nuno Álvares veio ao Porto. Isso resolveu-se, mas talvez tenha sido esta a razão da sua vinda para o Porto e estar aqui um largo tempo. Também a criança tinha que se restabelecer, não é? E a rainha. E daí os tais 9 meses. 9 meses, exato. Que o primeiro rei da dinastia de Avis aqui passou com a sua mulher. Entre fevereiro e novembro de 1394. Portanto, são várias as razões que fazem com que a família real aqui se instale em 1394. Desde logo, o caráter itinerante das casas reais medievais. E esta Casa Real não era exceção. Depois, a ligação especialíssima que Dom João I tinha à cidade do Porto. Finalmente, essa tal possibilidade de um conflito com o poderosíssimo Dom Nuno Álvares Pereira, que estava lá em baixo, que estava lá para baixo, e, portanto, se calhar aqui algum recuo conviria a Dom João I. Mas há aqui ainda outras histórias associadas a esta Casa Real, a este casal de reis e à cidade do Porto. O facto é que Dona Filipa de Lencastre, inglesa de nascimento, já tinha uma ligação indireta com a cidade do Porto porque o seu pai,
já aqui tinha estado a negociar. Exatamente. A negociação do casamento foi feita na fronteira da Galiza, mas tinha inclusivamente cunhado moeda própria aqui na cidade de Porto, porque ele foi candidato à coroa de Castela, Leão e Castela. E na altura em que estava a iniciar uma guerra para chegar ao trono, ele cunha aqui moeda para financiar o seu exército. Portanto, essa ligação já é muito antiga. Nós temos a ideia de que a intensidade das relações da cidade do Porto com os ingleses começa com o Marquês de Pombal, mas de facto é muito anterior. Sim, até podemos recuar ao século XII, quando passam aqui os cruzados. Há uma descrição muito interessante de um dos cruzados que participou na campanha, na Segunda Cruzada, que fala que aportaram aqui ao Porto nada menos que, segundo ele diz, 164 navios ingleses que zarparam do porto de Dartmouth, no sul da Inglaterra, que era o porto naval mais importante. Portanto, já aí. E depois há um dado também muito interessante, que é uma negociação que foi feita, talvez o primeiro tratado com a Inglaterra, anterior ao Tratado de Windsor, foi trabalhado, foi negociado por dois homens, um de Lisboa e um do Porto. O do Porto é Afonso Martins Alho. É, aliás, daí que vem aquela expressão popular, fino que nem um alho. Esperto que nem um alho. É desse Martins Alho, porque negociou bem com os ingleses, exatamente. É isso? Exatamente. O Porto tinha um grande movimento e há notícia documental de relações com França, com a Flandres, com a Inglaterra, etc. Todo esse movimento era um movimento, obviamente, favorecido pela sua geografia natural. Exatamente. Este Rio Douro e, muito concretamente, a foz do Rio Douro, este estuário que facilitava exatamente o trânsito e, ao mesmo tempo, do comércio do norte, não é? E a situação da cidade era privilegiada porque também defendia os navios da instabilidade do Atlântico, não é? Portanto, eles atravessavam a foz e vinham aqui a portar. Manuel Luís Real, quando alegadamente o infante Dom Henrique nasce nesta casa, o edifício já existia há 70 anos, já era um edifício maduro. Sim, ele nasce em 1325, numa situação de grande conflito até entre o bispo e o rei, porque a cidade era do bispo, vem desde o século XII, quando a rainha Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, concedeu o burgo à igreja e nessa altura o bispo é que, quando se começa o comércio a desenvolver, era ele que tinha os rendimentos completos, totais da cidade. O bispo vivia na cidade alta e, nessa altura, a muralha era ainda a primitiva, muito mais pequena. Entretanto, o bispo ia tendo rendimento do incipiente comércio que existia na zona ribeirinha, mas a dada altura esse comércio a aumentar, a crescer, o rendimento já era substancial e os reis começaram a ter alguma cobiça por esse rendimento. O Dom Afonso III, como o Dom Dinis, ainda tomaram algumas decisões relativamente a isso. Já o Dom Afonso IV, que sentiu um bocado mais de poder, ele instala-se neste local e isso dá origem a uma polémica enorme. Portanto, é a cidade alta do bispo e a cidade ribeirinha do rei. E então, este edifício nasce para cobrar impostos aos barcos que aportam aqui, barcos estrangeiros. Exatamente, portanto, do Mar do Norte e também do Golfo da Gasconha. Aqui desembarcavam desde madeiras, ferro, cereal, veio muito cereal, também chumbo, cerâmica, etc. Tecidos. E tecidos até talvez fosse, digamos, aquilo que era mais importante. E até é interessante ver como é que os tecidos e sei lá, e as caixas, etc., eram dizimadas, isto é, cobravam 1/10 do valor do produto para o senhor da alfândega, não é? Que era o rei neste caso. A maneira mais simples de o fazer era, por exemplo, vinham os fardos de tecido, faziam grupos de 10 e retiravam um. Então a cobrança era feita
em espécie. Em espécie, portanto, nos Exatamente. próprios materiais que estavam a ser importados. A maior parte era assim. Haveria também, com certeza, com numerário. Havia contabilidade neste local. Com a passagem dos anos, aqui se arrecadou muito dinheiro para o rei. E, digamos, esta zona acabou por ser uma zona privilegiada para instalar também outros serviços do rei, nomeadamente a Casa da Moeda e a chamada Contadoria da Fazenda. Mas porquê é que era preciso outra Casa da Moeda? Porque é que a Casa da Moeda normalmente é apenas na capital do reino? Se houvesse alguma investida dos castelhanos sobre Lisboa, eles tinham uma alternativa no Porto para cunhar moeda. Um plano B. Era este, exatamente, um plano B. Manuel Luís Real. Nos anos 90 do século XX, uma importante campanha de escavações arqueológicas, aqui, neste lugar, revelou que 1000 anos antes de se construir esta casa, este edifício, a alfândega da cidade do Porto, já aqui existia um palácio romano. Eu digo palácio porque, a julgar por este chão, se percebe que era uma casa grande, uma casa sumptuosa. Exatamente. E a continuação da escavação deu-nos uma planta de grande dimensão, de um edifício que, na altura, contrariamente ao que acontecia na Idade Média, era um edifício em socalcos, descendo para o rio. E provavelmente na parte mais a sul, mais junto à praia fluvial, existiriam uns armazéns. Não sabemos se ele também tinha a mesma função aduaneira como tinha na alfândega medieval, mas é uma possibilidade. O que é facto é que a construção neste local, junto desta baía do Rio Douro, quase a chegar ao estuário do Rio Douro, indica que também os romanos reconheceram que este era um porto altamente favorável ao comércio. Sim, sim, o grande desenvolvimento da ocupação urbana ribeirinha dá-se na época romana, precisamente. E aqui apareceram, por exemplo, materiais de importação oriental, do Mediterrâneo Oriental. Mas descobriram mais. Sim, mesmo do período a seguir às invasões bárbaras, nós encontramos aqui, por exemplo, duas preciosas moedas de Requiário, que foi um rei que, durante um período muito atribulado, acabou por ser preso aqui na cidade do Porto. Um cronista assim o diz, e depois, mais tarde, o rei Requiário foi morto, e foi o primeiro grande rei cristão, precisamente bárbaro, e que esta casa, de alguma maneira... Mais propriamente, Suevo. Suevo. E esta casa estará eventualmente ligada de alguma maneira a ele, pelo menos pelo aparecimento aqui das duas moedas que referi. São umas relíquias mundiais. É muito interessante pensar que um só lugar tem tantas camadas de vestígios de outras culturas, outras civilizações. Exatamente. Até materiais da pré-história. Apareceu aqui um fragmento de uma ponta de sete. Manel Luís, a Casa do Infante tem ainda a mais-valia de ser o arquivo histórico municipal da cidade do Porto. Portanto, aqui encontramos preciosidades e eu pedi-lhe que selecionasse algumas delas, documentos antiquíssimos. Este é o pergaminho relacionado com as festas do batizado do Infante Dom Henrique e é nem mais nem menos... Com as festas? Com as festas do batizado. Isto é nem mais nem menos que os recibos de pagamento feitos a 7 músicos. Não sabemos se foram mais, porque isto é uma parcela, com certeza, de um documento mais extenso de pagamentos. A verdade é que, para além desses músicos, há aqui duas referências a um pagamento a um latoeiro para a construção de uma cruz e o que eles chamam uma maçã, que seria uma bola, e outro também um pagamento para a compra de umas cordas para organizar um jogo medieval que se chama o jogo do tabuado. É um jogo de destreza física. Grande festa, quando foi o batizado do Infante Dom Henrique aqui na cidade do Porto, na Sé, mais propriamente na Sé. Julgo que sim, e ao que parece gastou-se bastante dinheiro. Só aqui estão referidos 1640 libras, o que para finais do século XIV deveria ser imenso dinheiro.
Este documento é de 1488 e onde se discutia do pagamento aos talhantes de carne e eles estavam a reclamar que queriam, de facto, que o pagamento fosse superior. Isso foi discutido em Câmara e depois há uma série de elementos presentes em vários títulos e um dos quais é o Pedro Vaz de Caminha, de que existe aqui a sua própria assinatura. Pedro Vaz de Caminha, antes de ir para a Índia, na segunda viagem de Vasco da Gama, foi aqui oficial, mestre da balança da Casa da Moeda do Porto. E um lugar muito importante. Um lugar muito destaque, devia ser o segundo na hierarquia. E aqui? É um documento do rei de 1496 que atesta o recebimento dos dinheiros que foram coligidos por um importante mercador do Porto e vereador, João Martins Ferreira, dinheiros esses que foram reunidos no norte de Portugal, em vários locais, em Viseu, em Guimarães e no Porto, para financiamento das armadas, para fazerem as naus, e sabe-se que foram construídas aqui as naus da viagem de Vasco da Gama. Manuel Luís Real, é muito engraçado que o infante Dom Henrique não tenha cultivado por aí além as suas relações com a cidade do Porto, a cidade que o viu nascer. Tudo indica, eu estou convencidíssima no fim desta conversa que de facto ele nasceu aqui nesta tão bem batizada Casa do Infante, a antiga alfândega da cidade do Porto, mas o facto de ele não ter cultivado ao longo da sua vida estreitas relações com esta cidade não impede, e o Arquivo Histórico Municipal do Porto assim o atesta, que reincidentemente a grande empresa da sua vida, que foi o lançamento do processo dos descobrimentos, se cruze sistematicamente com esta cidade. Sim, isso é verdade. De facto, o destino tem estas coincidências e o facto do Arquivo Histórico estar aqui mais reforça isso. No fundo, ele passa pelo Porto um momento importante também da sua carreira. Ele é encarregado aqui no Porto de preparar grande parte da armada que vai para Ceuta. E que conquista Ceuta. Conquista Ceuta e lá é armado cavaleiro. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.